Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre direito internacional público. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre os sistemas regionais de integração, que são essas formas mais próximas, de construção do direito, como se fossem um único Estado com fronteiras mais alargadas. Não há uma perda da soberania estatal, mas há a construção do direito de forma cooperativa mais integrada com os Estados. Vimos no encontro passado que existem 5 classificações para os sistemas regionais de integração. A zona de preferência tributária, área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômico-monetária. Na zona de preferência tributária é uma preferência em relação aos tributos pagos na circulação de produtos. Então, se o país A faz uma zona de preferência tributária com os países B, C e D, ele vai cobrar menos imposto de importação desses países do que ele cobra do resto do mundo. Na área de livre comércio, além da redução das barreiras tributárias, também há uma redução das barreiras não tributárias, que são as técnicas e as sanitárias. Na união aduaneira, além disso tudo, até porque essas classificações são progressivas, há também a tarifa externa comum, ou seja, todos os países daquele bloco cobram o mesmo imposto de importação dos países que não são do bloco. A tarifa externa, entre eles, é a mesma, é comum. No mercado comum, existe a livre circulação dos fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Pessoas, bens e capitais. Então, as pessoas podem trabalhar livremente em qualquer país do bloco, elas podem levar seu patrimônio, circular dinheiro, livremente, como se fosse um único país. Por exemplo, aqui no Brasil eu consigo pegar meu dinheiro e depositar em Brasília, sacar em São Paulo, investir no Rio Grande do Sul, que é um país único. Não tem problema, não precisa explicar para ninguém. Agora, se você leva para a Argentina o dinheiro, você precisa explicar para a Receita Federal do Brasil e da Argentina a proveniência e o destino do dinheiro. Se fosse um mercado comum, não precisaria. E a União Econômico-Monetária? Uma união monetária é uma única moeda. União econômica significa um banco central único que traça as políticas econômicas de todo o bloco de uma forma mais homogênea. Essas são as formas. Existe também um processo de integração global. No âmbito do comércio, esse processo é conduzido sobretudo por uma organização internacional que se chama Organização Mundial do Comércio. Os sistemas regionais de integração, esses blocos regionais, são tolerados pelo global porque se considera que eles são uma etapa intermediária, ou seja, as empresas primeiro aprendem a concorrer local com os países vizinhos e depois se integram globalmente. Agora, no âmbito global, também existe uma redução progressiva das tarifas. Isso é feito por meio de rodadas multilaterais de negociação, que envolvem todos os países do mundo, onde um país cede, o outro cede e se chega num acordo global. E por meio da construção de regras jurídicas para a solução de litígios, para evitar que países mais fortes pressionem países mais pobres a aceitar regras que lhes são desfavoráveis. No governo Trump, por exemplo, houve uma tentativa de ruptura desse multilateralismo em prol de um unilateralismo. São duas visões de mundo. A lógica que tem predominado nos últimos 30 anos é das vantagens do multilateralismo, ou seja, mesmo os países fortes têm muito a ganhar quando as regras jurídicas são estáveis.
Eles cedem em derrotas específicas que eventualmente sofram por tribunais internacionais, como o da OMC, mas ganham no conjunto. Enfim, são duas visões de mundo. Vimos também na aula passada sobre o Mercosul. O Mercosul, que é esse sistema regional de integração que envolve 5 países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. É um processo de integração que começou em 1990. Nós vimos as etapas e alguns órgãos constitutivos. A ideia é que as políticas econômicas sejam construídas no âmbito do Mercosul. O Mercosul teve muito sucesso. Ele intensificou o comércio entre os países do bloco exponencialmente e reduziu os conflitos que havia, sobretudo entre Brasil e Argentina. No entanto, nos últimos anos, devido às crises econômicas ora sofridas pelo Brasil, ora pela Argentina e também pela Venezuela, o Mercosul tem perdido a sua importância relativa. E nas trocas comerciais, os países do bloco têm sido superados, sobretudo pela China e pelos Estados Unidos. No encontro de hoje, para acabar essa disciplina, nós vamos falar sobre a União Europeia, mas com um exemplo. A União Europeia, ela vem sendo construída desde o final da Segunda Guerra Mundial. O primeiro tratado foi logo depois, em 1951, que criou um acordo regional de comércio chamado de Benelux. Bélgica, B, Ne, de Netherlands, que é Holanda, e Lux, de Luxemburgo. Então, primeiro se criou o Benelux, que era esse pedacinho aqui. Depois foi criado a ALCA, que é a Comunidade Europeia de Carvão e Aço, SECA, com França, Itália e Alemanha, poucos anos depois da guerra. Vejam que às vezes nós consideramos que os conflitos entre Brasil e Argentina dificultam o Mercosul ou entre Brasil e outro país. Os europeus, logo depois da Segunda Guerra, poucos anos depois, França se uniu num sistema regional de integração com a Alemanha e Itália, que eram oponentes há poucos anos na Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente tem vários pedaços aqui da Europa, né? Então, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, Grécia, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, fizeram o primeiro bloco. E depois a gente teve esse segundo bloco aqui, com a entrada desses países em verde claro, leste europeu, e alguns países que gostariam de entrar, como esses aqui que ainda não estão, não é? Em linha vermelha tem o Tratado de Schengen, que fala sobre a livre circulação de pessoas. Vejam que nem todos os países da Europa estão no Tratado de Livre Circulação de Pessoas, né? O Schengen. A Noruega, por exemplo, a Suíça não integram a União Europeia. Eles são de outro tratado de integração que está mais rico que os europeus, que é o EFTA. Muito bem, vamos passar aqui para a gente ver alguns exemplos. Então aqui a construção da União Europeia. Primeiro, como eu falei, Bélgica, Holanda, Luxemburgo em 51. Em 57, 12 anos depois da Segunda Guerra Mundial, esses países em azul escuro se unem formando um primeiro bloco, que foi o SECA, Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Em 73, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. Esses três entraram. A União Europeia cresce para cima. Vejam que só foi passar a ter esse número maior de países 16 anos depois do CEE ser criado e 22 anos depois do Benelux ser criado. Depois vieram esses, eu vi aqui, né, houve a Áustria, Portugal, Espanha e Grécia entraram em 86, em 90, 95, Suécia, Finlândia, e depois da queda do Muro de Berlim, bem depois, o Muro de Berlim acabou em 90, 15 anos depois, todos esses países aqui do leste europeu.
Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria. 2007, Romênia e Bulgária, né? Países candidatos são esses aqui. Sérvia, Kosovo, Bósnia e Herzegovina, Montenegro são países candidatos a entrar na União Europeia. Aqui é a mesma coisa, aqui é um pouco um histórico. Então, em 1950, a Declaração de Schuman, que é um dos precursores da construção da União Europeia, tem várias homenagens a eles, com o nome de universidades, etc. Por exemplo, a Universidade de Estrasburgo, onde tem edifícios importantes da União Europeia, a Universidade de Schuman. A criação da SECA pelo Tratado de Paris, em 1951. A Comunidade de Defesa Europeia, em 1952. Aí eles vão expandindo os assuntos dentro do sistema de integração. A Comunidade Econômica Europeia, ou Mercado Comum, em 57. A fusão do Tratado de Fusão em 67, 10 anos depois. A TEC foi criada só em 68. Vejam, 17 anos depois, o Mercosul, a gente criou a TEC logo depois da criação, né? Aí, em 72, Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, os noruegueses rejeitaram por referendo a entrada na União Europeia, até hoje se permanece assim. Em 79, cria-se o Parlamento Europeu com voto direto de cada cidadão, diferente do Parlamento do Mercosul, que até hoje a gente não tem esse voto direto. São deputados federais que vão representar no Parlamento do Mercosul, que também não tem muita função. A Grécia em 79, Portugal e Espanha em 86. O Tratado de Maastricht, que mudou o nome para União Europeia só em 92. Depois Áustria, Finlândia e Suécia, ficando na Europa dos 15. Os acordos de Schengen, livre circulação de pessoas, primeiro só em 9 países dos 15. A criação do euro em 99. Então houve uma gradual substituição das moedas. Eu lembro que eu morava na Europa nessa época e eles iam diminuindo o número da moeda antiga e aumentando o número da moeda grande durante 3 anos. Para você ir relacionando quanto valia na moeda antiga e quanto valia na moeda nova no euro. Eu lembro também, numa época aqui que havia mudanças de moeda no Brasil, que do dia para a noite, falava, olha, a moeda tal se divide por 2,72 e tem a moeda nova e amanhã todos os mercados podem colocar a moeda nova. Ai, é difícil, né? É mais difícil viver aqui. O Tratado de Nice, a início da circulação do euro em 2002, veja que ele foi criado em 99, em 2002 veio a moeda mesmo. Ampliação da União Europeia em 2003 com os países do leste europeu. Bulgária e Romênia em 2005. O Tratado de Lisboa, que também é chamado de Tratado Constitucional da União Europeia, em 2007. E aqui apenas alguns dados aqui também da criação da Europa, exposto de outro jeito, né? O que fala os principais tratados? Maastricht, que fala de cidadania, criação de uma justiça europeia, depois vai ter a criação de um espaço de segurança e justiça, unificação do judiciário, construção de um tribunal superior. Você tem hoje mais normas europeias do que normas internas em cada país. E a discussão é similar à que acontece com o Tribunal Superior no Brasil. Você pode fazer uma espécie de agravo de instrumento que sobe aquela questão para a decisão do Tribunal Europeu e depois desce. Eles jogam milhares de processos por ano. Depois a política exterior, com o Tratado de Amsterdã, voto por maioria qualificada no Tratado Constitucional de Lisboa. Houve uma redução dos membros da Comissão Europeia, também no Tratado de Lisboa, não precisa mais um representante por país na Comissão. Enfim. E aqui também, passando a União Europeia, que eu gostaria de mostrar para vocês, outro sistema de integração que é o ASEAN. O ASEAN foi criado inicialmente por Tailândia, Singapura, Indonésia, Malásia, Brunei e Filipinas, e depois entrou Laos, Vietnã, Camboja, Mianmar e Tailândia. Laos, Vietnã, Camboja e Mianmar. É um sistema regional de integração também muito importante e apenas a título de curiosidade, né? Existe o Fórum ASEAN+3, que é China, Coreia do Sul e Japão.
e que está longe geograficamente da gente, mas é muito importante no nosso dia a dia. Bem, com isso a gente acaba essa terceiro módulo, que é a aproximação entre os estados. Lembrem que nós vimos fontes, sujeitos, relações de aproximação, ou seja, fontes, tratados, costumes, sujeitos, estados e organizações internacionais, relações de aproximação, diplomacia e sistemas regionais de integração. E agora vamos para o próximo encontro de hoje, que é relações de conflito entre os estados. Obrigado. Então, leiam o livro, respondam a questão.